Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Professores, mais um podcast da AproABC. Eu sou a professora Daiane, presidente da AproABC. Eu sou uma mulher branca, estou com um casaco bege, com uma estampa, uma camiseta com estampas animal print, um relógio preto, unhas vermelhas, com uma caneta azul, uma Bic. E estou aqui hoje para falar com você sobre umas novidades que nós estamos buscando aí com o coletivo da AproABC. E para me ajudar a falar dessas novidades, está aqui comigo o professor Will, professor Marcos e professora Valéria. Por favor, se apresentem. Olá, pessoal. Eu sou o Will. Eu estou usando uma camisa azul, barba e eu não tenho cabelo. E é isso. As meninas primeiro. Oi, gente, eu sou a Valéria, supervisora efetiva da rede. Hoje eu estou com uma blusa de listras pretas e bege, com um casaco preto. Tenho cabelos médios, com um pouco de mechas. É isso. Então, quem está falando aí de novo, né, é o professor Marcos. Hoje eu estou com camisa de rock, voltei para as origens. Estou de boné, estou de relógio também. E vamos nos concentrar nas novidades. Nas novidades, né, gente? Então, assim, hoje não temos convidados de fora, somos todos hoje somente associados da AproABC. E o que nós viemos contar para vocês, né? Primeiro, a primeira novidade, né? Eu e o professor Will estamos gravando esse episódio no dia 2 de outubro, estamos encerrando a gestão desses 3 anos de AproABC, né? E nesse encerramento dessa gestão da AproABC, nós discutimos um pacote de ações para a educação, que a gente chamou de pacotão da educação, né? E nós vamos hoje contar para vocês o que tem dentro desse pacote, tá? Nós, enquanto associação, já conversamos com a administração, tivemos uma reunião essa semana passada, Dia 22, semana passada, com a administração, para contar e compartilhar esse pacotão com a administração. Tivemos alguns feedbacks. Nessa reunião estava eu, professor Will, professora Valéria e professor Marcos. Por que a professora Valéria e o professor Marcos? Porque essa dupla, a partir de amanhã, estará à frente da AproABC, né? Eles fazem parte da chapa que foi eleita, né? E vão assumir a partir de amanhã esse super desafio, né, de tocar esse movimento com o coletivo de profissionais do magistério de Balneário Camboriú que está conosco. Então, hoje nós estamos aí num podcast de transição, pode ser assim? Estamos hoje, eu e o Will, entregando um filho, uma filha, né, que nós criamos junto com o coletivo aí durante 3 anos, e agora passamos para o Marcos e para a Valéria cuidar desse filhote aí que está crescendo e cresceu bastante nesses 3 anos, né? Não vamos nos emocionar porque é só de coisa boa, mas e aí contando, gente, como que foi feito esse pacote, né? Nós reunimos, enquanto os associados da AproABC, fizemos várias reuniões e levantamos as demandas para além daquelas que já eram as nossas metas do ano passado. Tá? Para além daquelas que são as metas com relação ao compromisso da educação, que vocês já conhecem, está no nosso site. Para além dessas, então, nós levantamos algumas outras situações, né, que foram discutidas com o coletivo, foi votação do coletivo e esse coletivo entendeu ser interessante levar esses assuntos adiante. E hoje nós vamos compartilhar com vocês. Então, hoje nós vamos colocar na tela o que nós conversamos na administração, com a presença da prefeita Juliana, do secretário Leandro, secretário Ari e a Kelly, da qual que estava representando a professora Maria Esther nessa reunião. Então, nós estávamos lá, apresentando esse pacotão e conversamos sobre isso, e nós vamos hoje contar para vocês o que a administração falou para nós com relação a cada item, ok? Vamos começar então. Benjamin, põe na tela para a gente o primeiro slide. Vamos lá, olha que lindo, gente. Pacotão da educação. E aí, quando nós iniciamos, ele foi dividido em eixos, né? E o primeiro tema que nós falamos, Benjamin, passa para o próximo slide aí, vamos ver.
Qualidade pedagógica e inclusão, né? Um tema muito importante que influencia muito na nossa prática pedagógica diária, na qualidade da educação que a gente quer ofertar nos nossos dias a dia das escolas, né? E aí, lá no dia, passa próximo slide, Benjamin. Falamos sobre a otimização do ambiente escolar. Valéria, o que nós falamos esse dia lá? Me ajuda a lembrar, porque agora eu já... Então, nós, enquanto coletivo, né, da ProABC, discutimos todos esses pontos com todo o nosso coletivo, com todos os profissionais, professores e especialistas que são os associados, né, da nossa ProABC, e levantamos quais seriam as nossas prioridades para esse momento, né? E se nós estamos falando de qualidade na educação pública do nosso município, a gente precisa muito passar, né, desse primeiro ponto, falar sobre a redução do número de estudantes por turma. A gente sabe que hoje a gente tem uma resolução do nosso município, né, aprovada pelo CONSEMI e que é regulamentada, né, a partir das documentações nacionais também, enfim, mas que a gente precisa rediscutir, né, as nossas resoluções e conseguir reduzir um número do que a gente tem hoje, tanto para o ensino fundamental quanto para a educação infantil. Inclusive, na nossa resolução da educação infantil, nós não temos ainda um número máximo de crianças por turma, né? O que a gente tem é a relação número de crianças e número de professor. Né? Então, claro, dependendo também do tamanho, né, de cada sala. E que hoje essa relação ela é de 1,5 por pessoa. Por criança, nem se conta professor. Por pessoa? Por criança? Por criança. Por Olha aluno só, eu particular. achei que era por pessoa na sala. 1,5 metro. Ah, tá, 1,5 metro. Isso. Por criança. Isso como que faz, né? Mede a sala toda, mede os móveis, tira o espaço dos móveis e o espaço que sobra divide por 1,5. Isso é o que deveria ser feito. Não, e existem... é feito, existem resoluções do Corpo de Bombeiros também que... orienta esse dimensionamento em sala de aula, mas considera-se pessoas, independente de adulto, criança. Exato, e a gente precisa que a gente tenha um número limite, né? Porque, do contrário, o que vai acontecer? Quando a gente tem uma sala enorme, de 60 metros quadrados, a gente vai ter um número enorme de crianças dentro da sala. Isso. E mesmo a gente tendo um número maior de docentes, não tem como a gente trabalhar com qualidade se a gente não tiver um número reduzido. Hoje a gente tem turmas de até 35 crianças numa sala. É demais. Né? Na pré-escola. A gente tem turmas de 28, 24 crianças no 0 a 3. Não existe qualidade da educação, não tem como a gente discutir outros pontos sem antes a gente falar sobre uma isso. situação que sempre nos cobram, enquanto a ProABC, enquanto educadores, quando a gente solicita qualquer coisa, reivindica qualquer coisa, vem sempre aquela fala na sequência, né? E o IDEB, né? Como é que vai o IDEB? As escolas com os melhores índices, as notas do IDEB, né, que estão no Nordeste, né, no Ceará, e uma característica dessas escolas é o número de alunos. São salas que têm número reduzido de alunos. E isso é tão verdade, ele representa a realidade de uma forma importante, que isso reflete na escola com o melhor IDEB do município, que é a escola de Taquaras, que tem número reduzido em turmas. Então, quando a gente superlota qualquer lugar, né? Ninguém gosta de andar num ônibus superlotado, ninguém gosta de entrar num lugar superlotado. Imagina ter aula, né? Num ambiente superlotado. Ô Marcos, e como é isso? A gente tem aqui educação infantil, a Valéria trazendo essa realidade. E nos anos finais, uma sala com 35 adolescentes, me conta. Numa sala de 35 adolescentes, a depender das características da turma, realmente fica inviável, ou diria até impossível, a gente dar um atendimento individualizado para os estudantes. Aquele estudante que tiver alguma dificuldade, que não entendeu a explicação de determinado conteúdo, fica até difícil para o professor identificar isso. Quando que ele vai identificar que o aluno teve dificuldade? Quando ele fizer a avaliação. Né? Dificilmente ali, enquanto está fazendo exercícios, fazendo correção de questionários, alguma coisa nesse sentido, vai ser identificada essa dificuldade. Porque no meio do barulho ali, né, dependendo das características das crianças, ou dos adolescentes, a depender da faixa etária,
Vai ficar muito difícil para o professor que tem que ficar apagando incêndio o tempo todo, né, tentar manter um mínimo de concentração da turma, que ele identifique essas dificuldades no estudante. Esse trabalho ele ainda fica piorado se a gente pensar que nós vamos ter os estudantes de inclusão dentro da turma. Como dar um atendimento individualizado se entre esses 35, um for um aluno de inclusão? O que acontece com os outros 34 enquanto você está dando esse atendimento mais individualizado, que você deve dar? Mas o que acontece com o restante da turma? Como fica? Então, a depender das características, as turmas da tarde, eu percebo isso com o passar do tempo, né? Que a gente vai trabalhando na rede, que os alunos da manhã geralmente são mais calmos, os que estudam à tarde são um pouco mais agitados, né? Já vem mais acordado para a escola, né? Sim. Já vem mais alimentado, tudo. Então, são estudantes um pouco mais barulhentos, assim. E é difícil fazer esse controle. Tem alguns professores, evidentemente, que têm um domínio, que a gente chama de sala de aula, né? Uma coisa mais natural nele, que ele consegue fazer esse trabalho, mas tem, efetivamente, profissionais que têm muita dificuldade de trabalhar com 35 alunos em sala. E, geralmente, né, como a gente está falando de um município que não investiu na construção de escolas durante décadas, as escolas estão com esse número em sala de aula. É difícil uma sala de aula que não esteja ali nos anos finais com 35, 32 alunos. Isso, eu só exatamente. conheço a realidade do Taquaras, com menos. Exatamente. Não conheço outras unidades que tenham essa possibilidade. Então, realmente, dificulta bastante o trabalho pedagógico. E a gente precisa também pensar que, para além desse domínio do professor, né, a gente tem as especificidades de cada aluno, né, de cada estudante. E aí não são somente os que têm os laudos, né, comprovados, não são somente as crianças com transtorno ou com uma deficiência, mas são crianças com dificuldade de aprendizagem, são crianças que precisam naturalmente de um apoio maior desse professor, né, e que não vão obter diante de uma turma de 30 e 35 crianças, né. Nós temos também as turmas de alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano ainda, né, do ensino fundamental, que tem entre 25 e 30 crianças, que também é um número grande, se levarmos em conta um professor para alfabetizar esse número de crianças. Então, isso é uma discussão grande que a gente precisa ter e continuar tendo até que a gente consiga efetivamente essa redução, porque isso vai, com certeza, fazer diferença na prática, né? Isso. Que qualidade é essa que nós queremos? Né? Perfeito, Valéria. E aí, bom, nessa conversa, né, ficou claro para a administração que não é que a gente quer, óbvio, né, que se retirem as crianças da escola e deixem elas em casa, não. Qual é a solução para que se possa reduzir o número de crianças e estudantes por sala? Construir escolas. Não tem outra saída, né? E isso é uma conclusão óbvia que bom, você chegou na reunião que a solução para isso é construir escolas, que não é uma solução rápida, não é de uma hora para outra, mas tem que pensar no planejamento, tem que se planejar, tem que pensar numa discussão de plano municipal de educação, o que se pensa em educação a longo prazo, e sim, é necessário construir escolas, porque nós precisamos, como o professor Marcos traz, a questão do crescimento populacional, já é uma situação posta que é necessário, e quando se quer priorizar a qualidade, uma das peças, uma das situações essenciais é o quê? A redução de alunos por turno. E ainda nem falamos, não colocamos na equação o crescimento das vagas de educação integral. Que é o próximo item agora, que a Valéria vai contar para a gente. Que a construção de escola seja, evidentemente, muito necessária. Exatamente. E aí, Valéria, depois a gente passou para outra questão. Exato. E aí nós trouxemos a educação integral com vínculo, né? Pensando que essa turma, né, essas crianças que estão aí na escola já em educação integral, né, nessa perspectiva de educação integral em tempo integral, que elas também precisam ter o seu professor regente, né, ou a sua professora regente, nesse tempo integral. O que a gente tem hoje é de forma fracionada, né? Nós temos num período o currículo diferenciado, que a gente chama, né? E no outro período a turma regular. Então, a sua professora regular ou o professor regular fica numa tarde, por exemplo, né, com essa turma, mas pela manhã ela não tem vínculo com essas crianças. E o que isso traz? Isso não traz só isso não traz só perda para a criança, né,
pela questão do vínculo, mas por toda a questão pedagógica que precisa ter integralidade. Se a gente está falando de educação integral, a gente precisa ter esse diálogo entre os professores, né? Esse planejamento precisa ser pensado em conjunto, precisa ter interdisciplinaridade. Se isso não acontece, a gente não está, de fato, efetivando a educação integral. Que é que esse pensamento de uma educação holística, né, Exatamente. Valéria? De pensar esse ser, esse estudante como um todo, né? A gente até comentamos com a prefeita, aí eu lembro que a gente explicou para ela que, na verdade, explicou não, ela já sabe, mas só a gente lembrar, né, que não é necessário, não é imprescindível que as aulas do regular sejam num período e no outro, no contraturno, sejam oficinas. Essas aulas do regular, elas podem ocorrer de manhã ou de tarde, né? Não podem e devem, inclusive, né? Que é justamente para que a gente tenha essa proposta de integralidade entre as disciplinas, entre os professores, para que a gente não tenha mais essa quebra, né? Essa caixinha que é muito isso no ensino fundamental, né? Inicia uma aula que tem tempo e fim, né? E cada um dentro da sua caixinha sem ter nenhuma ligação entre uma e outra. Isso. A educação integral, ela vem justamente para quebrar isso, né? Para trazer essa ligação, essa interdisciplinaridade entre cada elemento que está sendo ali posto para aquela criança, para aquele estudante, né? Pensando justamente nesse ser que é integral, que não está ali apenas para desenvolvimento cognitivo, né? Ele está ali também para desenvolver o seu social, também para desenvolver o seu emocional, e, enfim, todos os aspectos humanos, né, desse ser que está em construção, em desenvolvimento. Perfeito. E a prefeita, e estava a Kelly também conosco, ela foi bem simpática, né, a nossa solicitação. É claro que isso, né, gente, recomendação de RH, toda uma questão, o doutor Alice estava junto na reunião, então, a todos os encaminhamentos, mas a solicitação ela foi bem recebida, né, e foi encaminhada para estudo. Então, a gente vislumbra bons resultados desse item, né? E a gente continuou depois, Valéria. Eu ia chamar de Lombardi, não é Lombardi. Ô, Benjamin, passa para nós o próximo. Prioridade da educação inclusiva. Bidocência em turmas inclusivas. E aí, Valéria? E aí, é um assunto bastante polêmico, né? Mas que a gente já tem... Esse o Ari ficou preocupado, né? Ele ficou preocupado. Um dos mais preocupados, eu acho que, né? Mas que a gente já, por meio de pesquisas também, porque a ProABC, ela tem essa característica de não só vir apontar fragilidades, né? A gente não está aqui simplesmente para trazer quais são os erros do município, né? Quais são as fragilidades do município, quais são os problemas da educação. Nós precisamos perceber, sim, quais são as fragilidades, mas a ProABC tem essa característica de apontar possíveis soluções, né? E, para isso, o nosso coletivo é muito bom nesse quesito, né? Nós vamos em busca de pesquisa, nós vamos em busca de aprofundamento, né? E a gente já percebeu que em outras regiões, em que outros municípios, isso já está acontecendo, né? E já traz benefícios, né? Na prática. Então, a gente traz como proposta a bidocência das turmas inclusivas. E nesse primeiro momento, pensando principalmente nas turmas de alfabetização. Então, vamos pensar nessas turmas que estão sendo alfabetizadas, nessas crianças que estão ali com 25 crianças, né, numa sala, sendo alfabetizadas, e com crianças com deficiência, com laudos, né, tanto de transtorno global de desenvolvimento, quanto de deficiência ou de superdotação, e que precisam, né, como a gente acabou de comentar, de ter esse apoio maior do professor para conseguir, de fato, a sua alfabetização, principalmente dentro do primeiro e segundo ano, que é o esperado. Exatamente. Ainda que no terceiro ano a gente ainda esteja nessa faixa, né, de alfabetização, mas o esperado é que até o segundo ano a criança esteja propriamente alfabetizada, né? E como é que a gente consegue isso com qualidade e dentro desse tempo? Então, a proposta seria que a gente tivesse 2 ou 2 professoras regentes com as mesmas atribuições, como professora de turma, podendo fazer toda a questão de planejamento, de acompanhamento pedagógico, de observação, de avaliação dessas crianças,
trazendo estratégias verdadeiramente pedagógicas para cada uma dessas especificidades, para cada uma dessas crianças, né? O que se precisa para essa criança, de que forma nós vamos trazer esse acompanhamento para essa criança, que apoio pedagógico precisa ser dado para que essa criança consiga se alfabetizar nesse tempo. Perfeito, perfeito. Então, assim, para ficar claro, gente, a ideia é pedagogas, não é a professora de AE vir para a sala de aula, não, são serviços diferentes. O trabalho do professor de AE, ele continua no contraturno, ele vai continuar auxiliando as professoras regentes a flexibilização desse currículo para as crianças com deficiência, mas é essa divisão do trabalho, um trabalho colaborativo entre duas professoras que vão atender toda a turma. Tá? Também não quer dizer que as auxiliares vão sair vão deixar de ser necessárias, né? Isso, não. De forma alguma. Vão continuar existindo sempre também, né? Porque as auxiliares, elas têm um trabalho das AVDs, atividades de vida diária das pessoas com deficiência. Então, não é mais uma pessoa com uma outra característica. Na verdade, são 2 professores que vão fazer a mesma função e dividir esse trabalho coletivo, como a Valéria colocou, né? De planejamento, organização. E aí deu assim, essa discussão, ela ocupou um pouco de tempo nosso lá na reunião, né, meninos? E por quê? Porque isso demanda RH, né, gente? RH, contratação. Aí surgiu a discussão da questão do apoio pedagógico, né? Que talvez o apoio pedagógico ele pudesse ocorrer já dentro de sala de aula no período regular, né? Porque com 2 professoras isso pode ocorrer. Explicamos, né, claro que isso não, de primeiro momento não seria possível, óbvio, para todas as turmas. E a sugestão seria para iniciar, como a Valéria colocou, né, em turmas de alfabetização, talvez uma escola piloto, 2 escolas piloto, né, porque... Para as turmas que apresentem algum aluno com necessidade especial inicialmente, então para todas as turmas de primeiro ano e segundo. Exatamente, porque, é claro, isso tem que ser feito com responsabilidade. Então, a gente propõe, claro, com embasamento teórico, né, com experiências que deram certo, mas que isso seja viável, e é viável. Ao final da reunião, ficou nítido, né? Sim, também é importante deixar claro que, de forma alguma, o que a gente propõe é que se coloquem todas as crianças com deficiência numa única turma, para que naquela turma a gente tenha 2 professores, de forma nenhuma, Perfeito, né? perfeito. A ideia é que na turma que tenhamos crianças em fase de alfabetização com laudo, né, com deficiência ou com transtorno, enfim, que ali se tenham 2 professoras regentes ou 2 professores regentes. Isso. Então, de forma alguma vai ser feita transferência de matrícula, porque lá tem 2 professores, tá? Isso, exatamente. Muito bem Sobre a lembrado. reunião, é importante a gente fazer uma reflexão que, em primeiro momento, é difícil, né, vou usar um termo aqui, né, o patrão entender, né, o patronal entender, porque ele tem uma visão administrativa, né? E a visão que a gente leva é uma visão pedagógica. Sim. E aí, quando a gente fala assim, ó, onde foi o primeiro desafio, né? Eu acredito que a gente superou isso na explicação, né? Isso. Que o primeiro desafio é isso que a Day comentou, que, tá, mas vai custar quanto isso? Isso. Né? E para a gente que trabalha com vida, para a gente que trabalha com criança, para que a gente trabalhe no dia a dia, quando a gente pensa assim, né, nessa precificação, a gente não entende. Isso. E aí, quando a gente fala na parte pedagógica, o quanto isso vai contribuir para o desenvolvimento da criança, ele não entende também. Então, eu acho que é importante essas conversas acontecerem de forma periódica, com profissionais da educação, né, associados com o pessoal da gestão de administrativa, para que eles consigam entender a nossa visão pedagógica e o porquê isso já está acontecendo em outros lugares e está dando resultado. Isso, exatamente. Assim, eu acho que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é explicar para a administração que, se nós conseguirmos solucionar a questão da alfabetização de todas as pessoas no primeiro e segundo ano, as outras séries, elas vão conseguir, a gente vai conseguir êxito dessas crianças. O que ocorre é que a gente não conseguindo a alfabetização no segundo ano, passa terceiro, quarto, quinto ano, e aí chega lá no 8º ano com muitas dificuldades, que poderiam e deveriam ter sido superadas nas etapas iniciais.
Então, e né, eu a acho gente vê que esse investimento deixa de ser custo, né? Isso. E aí nós chegamos no IDEB. A gente começou a falar do IDEB de novo, assim, ó, lá, né? Vou pegar uma ponta da Valéria, quando ela fala investimento, que a gente comentou lá depois, lá naquele dia da reunião, que é um dado do IPEA, que para cada 1% gasto em educação, do IPEA esse, você tem uma diminuição imediata de 0,3% em homicídios. Olha só a correlação que o IPEA consegue fazer, né, sobre a questão da criminalidade. Olha a importância disso. E a Universidade Federal de Pernambuco, ele traz um outro dado bem interessante também, que é relacionado, que para cada R$1 investido em educação, né, e assim como a Universidade Federal de Pernambuco e o IPEA, né, é no per capita esse R$1, na criança, né? E no caso desse índice que a Universidade de Pernambuco traz, para que R$1 investido em cada criança na educação tem uma economia na segurança de 30 centavos. Né? E aí a gente tem outros dados internacionais, né? Que aí extrapolam um pouco, né? Que é um dólar para a educação, economiza $5 para na segurança. Então, é um investimento, de todo modo é investimento. E que dá resultado, né? Bom, mas aí a gente seguiu para outra pauta, tá? Isso demorou bastante lá, gente. Tá? Assim como nós estamos falando aqui, foi lá também. Mas aí a gente passou para um outro item, que é uma questão mais específica de RH, né? A gente tem percebido algumas alterações com relação a cortes de licença de pais e mães que têm filhos com deficiência, né, professora Valéria? Exato. E aí o que a gente está propondo é que a gente tenha na nossa resolução, porque isso ainda não está assegurado, né, na legislação municipal, a redução de jornada por conta da inclusão, justamente para essas crianças. E aí não só as crianças, né? No caso das crianças que são filhos dos nossos servidores, para que esses servidores tenham redução da sua carga horária, para que se assegure o tratamento, né? As terapias, enfim, tudo que é necessário para o tratamento dessas crianças com deficiência, né? Isso. E com o regramento claro, né, Valéria? Claro, nós temos já regramentos, daí no caso da nossa legislação, no que diz, por exemplo, ao direito de hora-atividade desse servidor, que vai se manter. Né? O que vai acontecer é que cada uma tanto desses servidores com deficiência, quanto desses filhos, né, dos servidores com deficiência, eles têm especificidades diferentes. Então, a nossa conversa foi justamente nesse sentido, para que haja... essas especificidades sejam vistas, né? Porque vai respeitadas. E respeitadas, exatamente. Porque vai ter crianças que precisam desse acompanhamento diário, né? Que tem terapias todos os dias da semana, por exemplo. Enquanto nós temos crianças que vão precisar apenas, por exemplo, do fono, né? Da fonoaudióloga, que vai frequentar 2 vezes na semana. Então, essas reduções também vão ser de acordo com as especificidades e com as necessidades de cada um. Isso, né? E a gestão recebeu de forma positiva, né, essa proposta, né, essa sugestão da... Inclusive dizendo que já está acontecendo na prática, né? Então, o que a gente precisa nesse momento é assegurar agora de forma escrita, que esteja na nossa legislação, para que não seja uma questão de gestão, né? Um entende de uma forma, outro entende de outra forma, não. O que está assegurado para o nosso servidor, né? Perfeito. E aí, bom, nesse item que a gente tem que caminhar, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, gente, a conversa está boa, e que já vai, nos próximos dias, ser encaminhada uma documentação, inclusive a prefeita estava com uma pesquisa que outro município já regulamentou sob efeito de lei, essa questão da redução, porque hoje, na letra da nossa lei, não há especificamente essa redução. Então, se usava a Lei Brasileira da Inclusão e que cabe interpretações. E é isso que nós pedimos para a administração, que isso venha para a nossa legislação e que as regras estejam claras, estejam postas, porque é direito, sim, da pessoa com deficiência, mas estão tendo diferentes interpretações, e é isso que nós precisamos vamos deixar organizado. E só para deixar claro, né, a gente está pedindo, então, uma regulamentação desse item e que essa regulamentação seja feita com uma escuta democrática de todas as partes, né? Isso não pode vir só de um setor determinar as regras e ser implantado na rede. Exatamente. Isso tem que ser conversado
E aí, mais uma vez, surge aquela conversa, né, da necessidade da criação da comissão. Para que se reúna, possa falar das especificidades do magistério, que foi uma coisa que nós colocamos em reunião. Perfeito. Não é porque a pessoa não conhece a realidade da rede, não entende como funciona a escola, que a especificidade não exista e não se coloque no nosso dia a dia. Então, tem que ser conversado e, a partir da conversa, né, e dos estudos, que se faça a regulamentação baseada na realidade da nossa rede. Perfeito. Né? Isso não pode simplesmente ser uma coisa imposta. Isso, não unilateral, né, Marcos? Tem que ser discutida e foi acolhido. A gente, inclusive, a prefeita se comprometeu conosco que em outubro a comissão permanente do magistério vai ser nomeada, as reuniões elas vão iniciar para que a gente possa fazer essa discussão mensalmente, enfim, com cronogramas organizados. Benjamin, passa o outro slide para a gente. Valorização profissional. E aí, passo de novo o slide para a gente. Então, queria primeiro deixar claro aí para quem vai nos ver, não sei se de manhã, de tarde, de noite, final de semana, quase dormindo, quem vai nos assistir, é que, como vocês perceberam até agora, a ProABC ela surge com esse intuito, a gente começa a discussão, todos os temas que nós tratamos, a gente está falando da rede municipal de ensino que a gente entende que seria bom para a melhoria da qualidade do ensino em Balneário Camboriú. Então, é um projeto de educação pública para a cidade. Isso. Né? A gente não vai discutir unilateralmente esse ou aquele tópico que beneficia diretamente o servidor. Nós estamos pensando nas famílias, nós estamos pensando nos estudantes, principalmente, e, claro, a gente pensa também, né, como que vai ser feito o trabalho dos profissionais que estão na rede. Então, a gente começa fazendo essas discussões para a melhoria da qualidade da educação em Balneário Camboriú, e, num segundo momento, a gente vai falar da valorização dos profissionais, que também vai refletir, obviamente, nessa qualidade da educação em Balneário Camboriú. Perfeito. Né? Então, para isso surge a associação, a gente sentia falta desse tipo de discussão, que o magistério pudesse se colocar para comentar a respeito dos rumos da educação na cidade, e não somente para questões meramente trabalhistas, formais. Assim, Sim. Né? A gente queria discutir a educação na cidade, porque a gente não vinha concordando com os rumos que parecia que a educação estava tomando. Perfeito. Né? Então, por isso a importância da associação. Tem gente que confunde muito, né, o papel da associação. Algumas vezes, né, dependendo do comentário, chega a achar que é um segundo sindicato. Né? Isso. Que é uma coisa que nunca teve pretensão, não é intenção. O que a gente quer é discutir a educação pública na cidade de Balneário Camboriú. A gente quer ser ouvido. Perfeito. Né? Ótimo, Marcos. Então, a gente começa essa conversa da valorização fazendo um chamamento, né, à administração que reveja a questão da transferência em estágio probatório. Hoje, por lei, ela é proibida. Isso. Né? Por regulamentação de lei, a pessoa que está em estágio probatório na rede hoje, ela não pode transferir de uma unidade para outra. Quando ela vai fazer vai assinar o ato de nomeação, a posse, né? Apesar de estar lotada na Secretaria de Educação, ela tem o vínculo com uma unidade. Ela não pode mudar esse vínculo. Isso. Atualmente. Então, a gente solicitou que isso fosse revisto e que a pessoa pudesse fazer a transferência. Uhum. Às vezes, até porque no ano que ela ingressou, ela ingressa numa unidade que fica longe da residência dela, alguma coisa assim, ela vai ter problema de trânsito, pode até chegar atrasada a unidade por conta de problemas de trânsito frequentes, alguma coisa nesse sentido. Enquanto ela poderia, depois, no ano seguinte, aparece uma vaga numa escola próxima da residência dela, ela não consegue assumir essa vaga porque está em estágio probatório ainda. Perfeito. O que nos foi colocado era a preocupação em relação à avaliação desses profissionais, que fosse feito sempre com a mesma equipe. Só que daí a gente coloca a realidade das coisas, né? Muitas vezes a equipe gestora não se mantém durante o estágio probatório, né? Sim. Por exemplo, a pessoa que entrou em 2022. Aí teve a mudança agora com a gestão democrática, tudo. Não é mais a mesma equipe que vai fazer a avaliação do estágio probatório dessa pessoa. Sim. Né? Então, nesse sentido, a lei é inócua. Ela não é garante. Algo que desabona o processo avaliativo. Exatamente, até porque ele tem critérios estabelecidos, tem formulário a ser preenchido. Não sei se é tão importante assim a pessoa que avalia ter essa continuidade de 3 anos. Ou se não seria até importante que pessoas diferentes fizessem essa avaliação. Exatamente. Então, a gente pediu que isso fosse revisto e eu acredito que foi Teve uma um aceno positivo. Teve um aceno positivo. Isso. Né? A gente pediu também, né, um segundo ponto ali, o fim do interstício na carreira, né? Que hoje o profissional, se ele entrar, por exemplo, com doutorado em Balneário Camboriú, independente disso, ele vai acessar como P3,
depois ele vai ter que comprovar que ele fez especialização CP4, depois de 3 anos ele comprova que fez mestrado P5, e depois de 3 anos ele comprova que fez doutorado, e aí ele chega no P6. Só que para... 9 anos, né? É isso. Só que, inclusive, para acessar a carreira, né, na prova de título lá, exatamente porque ele era doutor, ele passou na frente, às vezes, de algumas pessoas. Ele pontuou, né? Como é que isso é avaliado como positivo na hora que ele ingressa, mas na hora de pagar o salário não é? Exatamente. Sem contar que, como a gente colocou lá em reunião ProAri, por exemplo, hoje não é incomum que a pessoa saia da graduação e vá direto para o mestrado, por exemplo. Faça uma graduação stricto sensu. Só que daí ele vai ser obrigado a acessar primeiro a especialização. Então, em vez de progredir na carreira, ele vai ter que regredir na carreira. Ele já é mestre, ele vai ter que fazer uma especialização para depois ele acessar o mestrado. Sim. Né? Então, não faz sentido. Né? E impede a retenção de profissionais bons. Isso, é isso que eu ia comentar. E aí a gente acaba perdendo esse profissional para outros municípios, que diga por passagem que são municípios com orçamentos menores, mas que são mais atrativos por essa falta, né? É como o professor Marcos falou, lá no edital é um diferencial. Exatamente. Mas na hora do financeiro não tem diferencial nenhum. Sim. Como acontece aqui na nossa região, por exemplo, nós temos aqui o Instituto Federal Catarinense, que é um instituto federal. Se aparecer um concurso e ele tiver doutorado, ele vai entrar direto como doutorado. Então essa pessoa vai abandonar a rede. Imagina a gente perder um professor doutor, simplesmente pelo caso que a gente mandou ele esperar até que ele receba o doutorado. Né? A gente vai te pagar, mas não agora, daqui a 9 anos. Isso. Será que o profissional tá interessado em esperar 9 anos? Se fosse você faria isso? Né? E a gente percebe que o município já mostra, né? Que valorização é essa que se quer desse profissional? Se eu quero doutores na minha rede como professores, né? Qual é a política que nós vamos fazer para que esses doutores venham para essa rede, para que a gente tenha, né, o acesso maior de doutores na nossa rede e tenha maior qualidade, né? Quando a gente fala de formação desse profissional, a gente está falando da qualidade que vai ser colocada nessa sala de aula, né? E é isso que a gente quer. Exatamente. Esse item, já vou adiantar para vocês, não foi muito bem acolhido, né? Por quê? Porque custo financeiro. Custo financeiro, né, gente? O impacto na folha. Isso. Mas estamos mantendo e vamos manter essa pauta enquanto reivindicação da associação. E aí seguimos, Marcos? Seguimos. Aí também tem a questão do triênio e da licença-prêmio para todos os servidores, que é uma pauta desde 2022, né, que foi aprovada de maneira triste lá na Câmara de Vereadores. E aí nós apresentamos isso para a administração, que a gente entende como um retrocesso, inclusive, em relação à iniciativa privada, né? Como a gente colocou lá na reunião para eles. Imagina, a pessoa tem uma empresa privada e tem um funcionário que já tem 10 anos de casa. Ele é praticamente um funcionário de confiança. O empregador dele entende como é o trabalho dele. Está com ele há 10 anos é porque acredita que ele faz um trabalho que é bom, e obviamente ele paga um diferencial no salário desse funcionário que tem 10 anos de casa já. Jamais uma pessoa que entre hoje na empresa vai receber exatamente o mesmo salário de um funcionário que tinha 10 anos atrás. Isso eu estou falando de iniciativa privada. Exatamente. Imagine que no serviço público nós criamos a figura de um servidor público que não tem direito. Então o cara faz um concurso público hoje em Balneário Camboriú, se ele não progredir do ponto de vista da formação, daqui a 10 anos, outra pessoa faz um concurso e entra, e se tiver a mesma formação, vai ter exatamente o mesmo salário que ele. Então, o funcionário de 10 anos de casa não tem nenhum tipo de valorização. Isso, inclusive, vai contra uma norma federal que fala da valorização por tempo de serviço. Exatamente. Então, nós apontamos isso para a administração, que é um equívoco manter a Lei 91. Ela tem reflexo, inclusive, nós já falamos aqui em outros episódios, ela tem reflexo na arrecadação do BCPrev, ela tem reflexo no salário dos trabalhadores da cidade, e isso vai se fazer sentir também no comércio, nos serviços que a gente tem por aqui. Então, ela tem vários impactos negativos e ela precisa urgentemente ser revista. E aí, no caso, não é só para a educação, né? É geral. É geral. Ela não tirou apenas a educação. Geral, é isso. Então, isso, gente, ficou uma pauta para ser levada para o Comitê Permanente de Negociação, tá? Para se viabilizar e ver o que pode ser feito com relação a esse item. E só para não passar batido, já que ainda está ali no vídeo, a gente falou da licença-prêmio também.
universais, que foi retirado dos nossos Isso. servidores a partir de 2022, e a importância da licença-prêmio para a saúde mental dos professores da rede que estão adoecendo, né? A gente tem, por conta do número elevado de crianças, a superlotação das unidades e da carga excessiva de trabalho, como a licença-prêmio é necessária, inclusive, para diminuir esse quadro de atestados ao longo do tempo. Perfeito. A esse respeito nos foi apresentado uma série de dados, né? Isso. Várias contestações a respeito da licença-prêmio, que a gente entendeu, inclusive a administração ficou de, numa próxima reunião, trazer alguns números para a gente estudar. Bomba, gente. Depois a gente acontece um episódio específico, talvez. E aí, Benjamin, passa para a próxima. Vamos ver. Marcos. E aí? Gente, por isso que deu mais de 3 horas de reunião no total, tá? É bastante coisa para a gente falar num podcast assim de 1 hora. Temos a gratificação de função equitativa, que hoje a gente sabe que essa é uma pauta específica da educação também, que hoje a gratificação de função dos profissionais novos na rede são sempre em cima do P1. Então, não importa se a pessoa tem graduação, não importa se a pessoa é especialista, se a pessoa é mestre, se a pessoa é doutora, a gratificação de função vai ser sempre paga como se ele tivesse apenas magistério. Isso é uma distorção também muito grande. Como é que a gente vai dar uma pontuação diferenciada para aquele profissional que aparece com uma formação maior na hora do concurso público e quando chega na hora de fazer o pagamento fala para ele, não, a gratificação de função você vai receber como se você tivesse apenas ensino médio de nível técnico. Isso gera uma distorção. A gente tem profissionais fazendo a mesma função na escola com salários diferentes por conta da gratificação de função. Aí não é de formação, não é de nada. É uma lei que fez isso, né? Exatamente. Tá certo que é uma gratificação, não é ali o vencimento base, mas isso faz uma grande diferença no salário. Inclusive, a gente já apresentou isso aqui no podcast em que a gente fala do BCPrev. Exatamente. Como isso faz diferença, inclusive na arrecadação para o Fundo de Previdência, que daí mais tarde vão dizer que está quebrado e que a culpa é do servidor. Quando não é. A legislação, por meio da Lei 91, por meio da retirada de uma série de direitos, que vai fazer com que a arrecadação, por exemplo, do Instituto de Previdência seja reduzida. Professor, e assim, dentro desse tema, e a gente sempre fala isso, e a gente falou nesse episódio, da importância do servidor antigo assumir essa luta. Porque essa luta é uma garantia de que, né, nós aqui que temos mais tempos de casa, a gente tem que lutar pelo aquele que chegou agora. Porque é uma garantia da nossa aposentadoria. Né, que o BCPrev vai ter saúde financeira para arcar com, né, a gente passa uma vida inteira contribuindo e a gente contribui bem, né, e para que não falte esse dinheiro amanhã, depois. Então é uma luta que não é só de quem chegou agora, né, ela é principalmente de quem já está. É nossa, é de todos, né? E esse item a gente também ficou para o comitê, tá? Então pensa que vai ser grande a disputa aí. E aí seguimos, Marcos, para o Vale Alimentação. O Vale Alimentação Universal, né, que naquela ocasião já tinha saído a LDO, a gente já tinha dado uma estudada na LDO e tem ali um indicativo, né? O que é LDO, Marcos? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em cima da LDO depois vai ser discutida a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que efetivamente... foi encaminhada para a Câmara. A LOA ainda não. Tá. A LDO já foi votada. Tá. Só que quando se fizer a discussão da LOA, pode-se remanejar recursos ali daquela previsão que foi feita, né? Para equilibrar mais esse orçamento. E é como a gente sempre fala, né? Agora vai ser o primeiro orçamento dessa gestão que eles vão elaborar. E agora a gente consegue observar melhor, né, entre aquilo que se fazia durante a campanha e qual será o orçamento para cumprir aquilo que foi feito na campanha. Então, é a partir dessa da LOA que a gente vai ver até onde, né, existe vontade efetiva, né, vontade de fato, porque se não tiver no orçamento não vai ser possível fazer. Né? Perfeito. Então, perfeito. a gente ainda vai conversar sobre isso. Esse é um ponto bacana porque no dia, né, é uma fofoca, né? No dia, talvez na reunião eles não esperavam que o professor Marcos foi com o dever de casa feito. Sim. Né? E aí quando o professor Marcos pontua, inclusive valores, né, a gente tem, né, só que é extraoficial e a gente não pode dar essa informação de fato, né? Mas já pelo estudo do professor Marcos, a gente tem uma ideia de quanto seria esse valor. E aí o professor Marcos dá o valor, né? E eles, tipo, fez o dever de casa. Como tu já sabe, como assim? Sabe, né? Então, é como a professora Valéria falou antes. A gente não está lá só falando de problemas, mas a gente está estudando, pesquisando, contribuindo para soluções.
Exatamente. Eles colocaram, né, que ainda é uma coisa que está em estudo, eles vão ter que avaliar, até porque tem pessoas hoje que recebem o Vale Alimentação, elas não podem ser prejudicadas nesse direito delas, inclusive porque elas recebem Vale Alimentação porque tem um salário menor. Isso. Né, e essas pessoas não podem ser prejudicadas, eu concordo plenamente fato. com isso, para que esse direito se estenda também aos servidores com salários melhores. Exatamente. Mas, obviamente, a gente não pode prejudicar esse pessoal que, no caso, na composição salarial, esse Vale Alimentação tem um peso bem maior. Né? E é um grupo prioritário, né? É um grupo prioritário, exatamente. Então, ainda vai ser feito estudos nesse sentido. Imagino que eles vão conversar bastante com a representação sindical, tudo, né? Sem Tem toda dúvida. uma equação a ser feita a esse respeito. Certo. Mas já há indicativos nesse sentido, né? Inclusive no orçamento. A gente acha isso bastante positivo. Importante, positivo. Bastante importante. A gente pontua isso na reunião. A questão do pedágio para a licença de estudo, que hoje é uma coisa totalmente desproporcional no município de Balneário Camboriú. Então, você pega um afastamento remunerado de 2 anos para fazer mestrado. Obviamente, você tem que devolver isso de alguma forma para a cidade. Fato. Só que hoje a obrigação é que a pessoa que ficou afastada há 2 anos fique 5 anos trabalhando no município. Então, é o dobro mais um. Se a pessoa pegar uma licença remunerada para doutorado, ela tem que ficar 9 anos na rede. Né? Então, a gente, obviamente... Não conheço outro caso de outro município que tem esse regramento nessa proporção. Então, a gente colocou, né, que o entendimento é que, segundo os nossos associados e toda a discussão que nós fizemos, todos os estudos que a gente conseguiu fazer, é que seja proporcional. Né? Então, a pessoa ficou 2 anos afastada, ela tem que pagar um pedágio de 2 anos. Ficou 4 anos de doutorados, que fique 4 anos e não 9. Isso. E é importante pontuar, para quem está assistindo e não sabe do que a gente está falando, é alguém que é fora do magistério, é um número pequeníssimo de pessoas que tem, né, que participam desse edital e saem. São pouquíssimas pessoas. Né? Não desfalca a rede em nenhum momento. Então, acho que foi positivo também, né, professor Marcos? Nessa questão, quando a gente levanta aqui nos outros municípios, né, a redução o tempo é 1 por 1, que Sim. seria o justo, né? Sim. E eles ficaram de revisar isso também, né? Revisar isso também, junto com a comissão, inclusive. Junto com a comissão e a questão também da ampliação da quantidade, né, Porque é bem de pouquinho vagas mesmo, né? disponíveis por edital anual, né? Para mestrado é 0,5% do quadro de servidores. E para mestrado, 0,25%. O doutorado 0,25%. Então, Que dá em torno de 6 pessoas por ano. Isso. Né? Total, né? No total, no doutorado, 6 pessoas por ano. E Não, 4. no mestrado, 6 e no doutorado, 4, é isso, né? E, gente, É um número tem- bem pequeno. Olha o edital, tá Mas são- disponível no edital Acho aí. que é menos. saiu um edital. Saiu o edital essa agora, semana, por esses né? dias aí. Né? Mas, assim, houve uma sinalização positiva com relação a isso, para melhoria do acesso, porque ao que parece, quando foi reeditada esse artigo da lei, porque em 2015 ela não estava assim, ela foi reeditada em 2019, e parece, né, tudo leva a crer que as pessoas que editaram a lei não gostariam que as pessoas saíssem para estudar em 2019. É o que parece. Mas seguimos, professor Marcos. Benjamin? Benjamin, podia. Benjamin? É isso aí. Não, Parece que não poderia deixar de aparecer. que é uma pauta histórica. Infelizmente, o município de Balneário Camboriú ainda não cumpre a lei do piso. Ele faz uma manobra contábil em que os profissionais P1 recebem um abono para atingir o valor do piso nacional. E, obviamente, essa manobra contábil é para evitar que, conforme está estabelecido na Lei 12 de 2015, que os próximos níveis, o P3, o P4 e o P5, recebam também, né, a sua valorização devida. Então, a gente reivindicou, obviamente, que a prefeita, e é um compromisso de campanha dela, o secretário Índio também deixou isso bem claro, que era compromisso que ele colocou quando se reuniu com a ProBC lá na época da campanha, né, que a prefeita resolveria essa questão do pagamento do piso até o final do mandato. Claro, a gente não podia deixar essa reivindicação de fora, porque, querendo ou não, estamos desde 2022 aguardando para receber o piso nacional, conforme estabelece a carreira do magistério. Sim. Né? E aí eu tenho que pedir desculpas ao secretário, os secretários que estavam presentes, à prefeita, que a gente esqueceu 2 pontos muito importantes e a gente não colocou no documento, mas quando a gente encaminhar as reivindicações para eles, a gente vai colocar.
que a gente conversando depois, a gente relembrou, a gente tinha conversado sobre isso, mas não conseguiu colocar na apresentação, que era para os professores dos anos finais, especificamente, essa é uma pauta dos professores dos anos finais, para que a gente retornasse ao máximo de 32 aulas semanais, que foi alterado com a Lei 12 de 2015. Isso. Né? E que eu já fiz estudos nesse sentido, a gente já fez levantamento, a gente fez comparações dos planos de carreira que já existiram em Balneário Camboriú, a gente tem toda essa documentação registrada. Para os professores dos anos finais, não houve, de fato, como nossa representação sindical coloca, não houve avanço. O que houve aumentou a diferença entre níveis de 20% para 30%. É verdade, houve essa promessa que em 10 anos aumentaria de 20% para 30%, a gente foi ganhando 1% ao ano, e isso chegou aos 30% esse ano. Só que imediatamente na aprovação daquela lei, os professores passaram de um máximo de 32 para 35 aulas semanais, e um mínimo de 28 para 30. Então, na verdade, os professores dos anos finais aumentaram sua carga de trabalho, o que eles entregam para as escolas, em 10%, imediatamente com a aprovação da lei, que foi em dezembro de 2015. E só receberiam de volta esse trabalho a mais, esses 10% a mais, ao longo de 10 anos, 1% ao ano, até que chegamos na situação 2025, chegar a esse 30%. Mas com o não pagamento do piso em 2022, na verdade, esse acordo caiu por terra. Nós ganhamos 7% e ali nós ficamos parados, porque até hoje a gente não recebe o piso. Então, a gente oferece mais trabalho e não houve contrapartida financeira. Então, essa é uma pauta dos anos finais. Isso, exatamente. Então, a gente tinha que retornar. Sem contar que essa carga maior de trabalho pode gerar adoecimento docente por excesso, né, sim. de trabalho. E a gente também esqueceu de pontuar a jornada de 30 horas para todos na educação infantil. Hoje, as professoras de sala, dependendo da função, elas trabalham semanalmente às 30 horas, só que tem alguns profissionais dentro da unidade que não estão trabalhando 30 horas, ainda estão trabalhando 40. Se eu não me engano, é o caso dos professores de educação física, por exemplo, que trabalham nas unidades de educação infantil. De educação física, professor de AE também, ele faz as 40 horas. Se ele está na educação Na infantil... educação infantil, não. Os professores de AE fazem 30 horas. 6 horas? Auxiliares. Professor Professores de AE. Certo. Professor de AE é o dia Professores Professor 40 horas. E tá. especialistas 40 horas. Isso. Se ele está na educação infantil, eu não sei por que tem essa... E está na mesma função, ele é professor. Isso. Por que tem alguns que fazem 40, outros que fazem 30. Então, isso a gente esqueceu de passar para a administração, mas estará constando no documento que a gente ainda vai encaminhar. Então, gente, isso foi uma pauta deliberada pelo coletivo da ProABC. O entendimento é que todos os profissionais do magistério que atuem na educação infantil, professor regente, professor de AE, professor de educação física, supervisor, orientador e administrador, façam as 30 horas da mesma forma que os professores regentes façam. Então, essa é a proposta da ProABC, decidida pelo coletivo e bem lembrado pelo professor Marcos. Nós vamos encaminhar via um DOC, como orientado pelo secretário Leandro, para que isso seja pauta de discussão no nosso comitê, que vai sair no próximo mês. Nesse mês, gente, estamos em outubro. E, gente, diz que mês de outubro vem coisa boa aí. Diz que lá pelos altos da Dinamarca tá rolando coisa para professor aí, né? Outubro mesmo, diz o professor, né? Mas eu não sei o que é. Logo vai saber. Quem sabe, quando você estiver vendo esse vídeo, já tem acontecido. Aí você vem aqui embaixo e comenta o que foi que aconteceu. Porque você está no futuro. Nós estamos aqui indo no dia 2. E aí seguimos. Benjamin, tem mais coisa aí, Benjamin, que nós discutimos? Gestão e condições de trabalho. E aí, passa mais um slide, Benjamin. Então, esse foi um tema que a gente, no final da reunião, a gente teve que acelerar. Sim. E a gente vai acelerar aqui também, tá, gente? Isso. Porque a gente também tem tempo e tempo é dinheiro. A gente trouxe para a gestão sobre transparência nas vagas, e essas vagas é sobre os professores, quando existem vagas nas escolas, né, que estão sobrando, para que a gente possa ter acesso a essas informações, que é aquilo que a professora Valéria e o professor Marcos trouxeram antes, de você trabalhar perto da sua casa, né? Quando a gente fala dessa transição no tempo que está no estágio probatório, mas que isso também, que a gente possa saber numa forma de portal, enfim, né, que a gente possa acessar e que eu possa conseguir, quem sabe,
migrar para uma outra escola que fique perto da minha casa, né? E isso vai melhorar a minha qualidade de vida, né? Sim. De forma transparente e que tem, inclusive, o turno de trabalho, né? Que tem Isso. à disposição. Porque o que acontece hoje é que, por muitas vezes, até se sabe qual escola tem vaga, mas não se sabe em que turno. Se é no matutino, se é no vespertino. Por vezes, esse servidor já tem já trabalha em outro município, em um turno, e aí como vai pedir transferência sem saber qual é o turno especificamente? Então, a gente precisa de maior transparência já nesses editais, com todas essas informações, para que o servidor consiga pedir sua transferência com segurança. Isso. E até por conta do que aconteceu ano passado, né? Que saíram 2 editais ali. O primeiro, bastante estranho, né? Em que algumas pessoas tiveram o privilégio de escolher, sabendo ou de antemão as informações onde tinham vaga, e depois foi aberto um outro edital para o público em geral, vamos dizer assim, né? Isso. Algumas pessoas ali foram beneficiadas, a gente reclamou na época, apresentou Questionamentos, né? mas não fomos respondidos. Isso. E aí, nesse quesito, gente, houve sinalização positiva, inclusive a Secretaria de Gestão já havia sinalizado que eles estão observando isso, a questão de planilha de Excel ainda, que isso tem que ser atualizado, né? E que isso provavelmente para ano que vem já esteja funcionando de uma forma transparente. E a sugestão foi um portal, um acesso onde eu entre lá e veja, no Sem Nova Esperança, quem está na vaga de Geografia. Não tem vaga simples, é público, né, gente? Se eles têm esses dados no banco de dados para gerar folha, para gerar vários documentos, pode ser usado esse mesmo banco de dados para gerar esse espelho. Exatamente, né? exatamente. Esse lugar transparente. Essa foi a solicitação e foi bem acolhida, até já está nos planos da administração, né? Outra coisa que a gente pontuou também com o secretário Ari e com a prefeita no dia foi o fim do ponto rígido. E aí eu vou falar da minha perspectiva, né, atuando na educação infantil, né? Então, a gente sabe que o que é o ponto rígido, tá? A pessoa entra 1h da tarde, ela tem que bater aquele horário ali, e ela sai às 19 horas da noite, ela tem que bater naquele horário ali. Se ela bater depois, ela perde. Perde? Ela perde aquele momento de bater o ponto. Então, ele não vai gerar... ele não gera nenhum tipo de... Banco de horas? Banco de horas e nada, né? Ele fica... não é tem que fazer uma justificativa. Sim. Né? E aí, agora também tem um regramento que só pode fazer 4 justificativas por mês. Então, aí, por exemplo, assim, isso acontece muito na nossa rede, ainda mais numa cidade agora que está chegando perto do verão, ou no início do ano, ainda que a temporada tá quente ainda. A criança ficou até 7h30 da noite. Aí esse profissional, ele não pode compensar de alguma forma, ou ele não poderia chegar a 1h30. Vou chegar a 1h30... Amanhã, porque eu fiquei ontem até 7h30. Então, esse trabalhador, ele está trabalhando cada vez mais de graça para a prefeitura, né? E ele não tem essa flexibilidade. E a gente está falando de educação, né, gente? A gente não está falando uma coisa... né? A gente está falando de educação, tem que ser flexível, né? Esse tipo de situação. Outros pontos que a gente... Mas volta ali, Will, falta aí um pouquinho, né? E aí, vamos lembrar um pouquinho da fala do secretário com relação a isso, né? Que como chegou a situação nas unidades, né? E como isso tem sido praticado, né? Porque esporadicamente, aí eu não vou lembrar agora, ou estou confundindo as conversas, se foi a fala do secretário na reunião com a prefeita ou se foi no Consemi que ele fez uma fala de que é possível essas flexibilizações de forma esporádica, né? Então, assim, esporadicamente haver essa justificativa. O que eles estão combatendo e verificando que estava ocorrendo com muita frequência é todos os dias a servidora ou o servidor chegar 1h antes para sair 1h antes. Todos os dias. Está se confundindo. Essa fala foi do Consemi, não é da nossa. Ok. Então eu confundi. Mas a informação é a mesma em qualquer lugar, só que não foi na reunião. Mas aí, assim, aí a gente vai ter que concordar que se tem um profissional que faz essa prática e ela está errada, tem que ser punido esse profissional. Perfeito. Mas a questão, eu penso que nós temos que deixar claro é que assim, o ponto rígido ele veio por esse motivo, mas não é para punir, mas
houve a sinalização nessa reunião que isso vai voltar a ser flexível novamente. No próximo ano, talvez isso? Dependendo da natureza da função, né? Isso. Me ajudem a lembrar. Isso. Mas também é uma fala no Então, Consem. então Tá. da reunião que nós tivemos lá no gabinete... muita reunião, gente, é muita reunião. Para o Consem já teve uma evolução. Isso, exatamente. Porque daí na reunião, gente, é porque assim, ó, a gente está em vários lugares, né? Ocupando espaços. E aí eu estou cumprindo as reuniões, mas as duas reuniões, elas foram positivas. E nessa segunda reunião, que foi depois dessa, houve essa fala. Marcos, me ajuda a lembrar qual foi a fala. Então, o secretário ali colocou essa questão que, a princípio, era preciso normatizar para colocar, vamos dizer, a casa em ordem. Isso. Vinha acontecendo uma série de eventos que não condiziam com o bom funcionamento da máquina pública. Certo. Então, foi tentado no primeiro momento, né, de alguma forma, orientar as ações nesse sentido, Certo. com uma certa rigidez, inclusive, e que depois seria estudadas as especificidades de cada caso. Certo, Então, ele certo. falou, por exemplo, na reunião do Conselho da questão da função das especialistas. Isso. E aí ele falou que pela natureza da função seria permitido. Só que daí a Valéria fez uma boa observação. Não adianta falar isso na reunião, enquanto lá no sistema MyAgora eu só posso fazer 4 justificativas. Sim, exatamente. Então tem que... Dependendo da função, não sei como vão fazer isso, se é fácil ou se é difícil. Sim. Mas lá no software eles vão conseguir abrir mais justificativas por mês para determinada função, Certo. e somente 4 para outra função. É possível fazer isso? Certo. Outras questões, né? Eu comentei com ele lá nessa reunião. Os professores, por exemplo, têm hora-atividade. Certo. Na hora-atividade ele vai ter que fazer 4 justificativas por mês. Então ele está negado a ele o direito de chegar atrasado um dia, por exemplo. Certo. Porque ele já vai ter 5 justificativas. É toda uma outra burocracia para aprovar essa 5ª. Perfeito. Então são isso. questões, mas foram colocações já da reunião do Conselho do dia 29, se eu não me engano. Isso. E já se avançou nesse sentido. Avançamos, né? Se percebe que já foi estudado algumas questões nesse sentido. Perfeito, né? ótimo. Isso. Benjamin, passa o próximo slide. E aí a gente trouxe esse segundo ponto, que seria sobre descanso, saúde, física e mental, né? E aí pontuamos aí nesse momento aí 4 itens. O primeiro deles foi o recesso para todos. E para quem não sabe, a escola ela tem um período de recesso, aquele pedacinho, aqueles dias ali do Natal, né? E aí todo mundo entra em férias mesmo, né? Em janeiro. Mês de janeiro. Então, a escola está fechada. Então, hoje a gente já durante a reunião, já foi um ponto positivo, porque isso ia entrar até para especialistas, teve uma situação ali nas normativas ali que eu acredito que foi resolvido. Foi resolvido. Né? Então, mas a gente tem outros profissionais da educação, outros trabalhadores da educação, que é os agentes de alimentação, os agentes de limpeza. Zeladoria. A escola vai estar fechada, né? Nós entendemos que não tem o porquê esse profissional estar lá no momento que está fechado. Não tem criança, não tem entrega, não tem nada. Né? Então, a gente trouxe essa demanda também. Há resistências, né? Há resistências ainda. Mas a gente vai manter, vamos seguir firme. Outra situação Vamos que a gente tentar chegar pontuou, no meio termo. Isso. outra situação que nós pontuamos foi a respeito da folga eleitoral, que um tempo atrás foi falado, né, que, por exemplo, a CT não pode tirar folga eleitoral no outro ano, ele tem que tirar no ano que ele está. Mas isso está fora da lei. Isso Não. Enquanto se mantém, enquanto se mantém o vínculo, como Isso, o vínculo dele encerra final do ano, ele é obrigado a tirar no mesmo ano. Certo. Mas o que houve ali é numa normativa estabelecendo uma data para que todo mundo tirasse as que já existia, sendo que ele é servidor efetivo. Mas o regramento para a Justiça Eleitoral, ele não condiciona um prazo? Não, na questão eleitoral, ele diz que a pessoa ela tem direito à folga enquanto ela mantém o vínculo com o empregador. Então, se muda o vínculo, ela perde. Certo. Nesse sentido que fala que o ACT precisa gozar dessa folga eleitoral no ano em que ele tem o direito. E aí, para o efetivo, era um período... Isso, e efetivo, ele não perde o vínculo, ele se mantém vinculado até ele se aposentar. Isso. Então, não se entende essa necessidade de determinar um período, né? E até mesmo porque, assim, a folga eleitoral é 1, 2 dias, né? Depende da quantidade
que ele ficou à disposição do Tribunal Eleitoral. Isso. E um dia não vai alterar a prefeitura, não vai precisar contratar outro profissional, então não teria por que criar esse regramento, né? Isso. E aí houve a sinalização, já passa a palavra, Marcos, da Kelly, que estava, inclusive, ela falou assim, não, gente, isso, o servidor, ele tem direito, o que nós precisamos é que a pessoa comunique antes a gestão da unidade, organize, se planeje para que faça esse gozo dessa folga em período em que a escola se organize. O que não pode ocorrer e o que não vai ocorrer pela fala da administração é que eu faltei por uma situação X, Y ou Z, e aí eu quero colocar aquela folga da eleição depois que eu já faltei. Como se fosse uma carta coringa, né? Isso, então é nesse sentido, né, que é o entendimento da administração. Sim, você vai, né, mas é necessário que você comunique à sua gestora, no dia tal eu preciso tirar essa folga para que a escola se organize na ausência desse servidor. Marcos. Outra preocupação também é exatamente do acúmulo para que esse período não fique muito grande, né? Vamos que eu trabalho num município que tem primeiro e segundo turno, né? Isso. Aí contando a questão do dia da formação e mais o dia da eleição mesmo. E mais o segundo turno, aí a pessoa já teria 6 dias para tirar. Isso. Aí a pessoa vai lá e quer agendar a semana toda. Isso. Né, para fazer uma viagem, junto ali com um feriado prolongado, alguma coisa assim. Só que daí a unidade vai ficar uma semana, 14 dias. A gente entende essas preocupações da gestão também. Isso. Para funcionar direitinho, as unidades escolares, Mas na verdade. Se a escola conseguir fazer a coordenação, se for tratado com a gestão imediata, né? Isso. Que está ali na unidade e a escola conseguir se organizar para isso, também não teria impedimento. Exatamente. Então a gente precisa de uma regulamentação. Isso. E, por fim, a gente falou sobre a licença prêmio, né? Porque tem as normativas antes ainda. É verdade. Tem as normativas. Aqui. É que eu estou olhando o cronômetro ali, ó. Essas normativas deu o que falar. Essas normativas, as normativas do Ari. Pois é. A gente falou sobre algumas delas e eu acho que, para resumir, a gente pediu mais atenção na redação dessas normativas. Tem normativa que ela conflita com lei municipal, tem normativa que gera um entendimento diferente, da forma que eles entendem, o professor entende diferente. Pedimos escuta do servidor. É isso. E eu acho que foi positivo isso, né? Esse ponto. Acho que desse entendimento das normativas, eu acho que sim. Eu acho que a ProABC fez uma ação no último mês em questões de normativas, que também foi bem positivo. Eu acho que isso já alerta um pouco, né, a gestão de que a gente está de olho nesses documentos, a gente está fazendo nosso trabalho, e eu penso que a normativa ela tem que vir para fazer o regramento, né? Tem coisas que também não... A coisa pública ela precisa funcionar, né? E a gente não trabalha para qualquer um, a gente trabalha para o povo, né? Então... tem uma dedicação aí que a gente tem que zelar por essa dedicação. E a gente super concorda que deve ser normatizado muitas práticas na coisa pública, óbvio. Mas de que forma é normatizado, né? Você não pode só inventar da cabeça e às vezes esquecer que tem uma lei, uma emenda, enfim, né? Que vá... Enfim. Escutar as pessoas que vão ser atingidas pela normativa. Eu penso que isso é essencial. Mais uma vez aquilo que a gente falou, não é porque a pessoa não conhece a especificidade que ela não exista. Então seria interessante chamar, lá o pessoal, eu pretendo fazer uma normativa assim, na saúde daria certo? Na educação daria certo? Porque, por exemplo, a gente tem normativa hoje ali contra a questão do dobro ali da hora, né? Isso. Para a saúde, isso daria certo. Final de semana. Exato. Tal. A pessoa vai querer trabalhar no dia a dia ali, se ela não receber nenhum tipo de benefício, ela vai trocar uma quarta-feira por um sábado. Direto assim. Você trocaria uma quarta-feira por um sábado? Daria certo a campanha de vacinação se fosse feita nesses moldes? Então a gente tem que pensar nisso. Exatamente. Quando é para educação, a normativa. Só que essa normativa que a gente colocou aí, eu acho que era mais sobre a questão dos atestados, né? Que a gente perdeu aqui, falou normativas no geral. Isso. Mas foi conversado mais a questão da normativa de atestados. A gente falou sobre isso, eles pontuaram alguns pontos importantes que falaram que vão dar um retorno para a gente, que são números que preocupam a gestão de pessoas. E o que nós falamos nesse item é a questão do UNDOC, do atestado voltar a ser por UNDOC para facilitar o acesso. O professor Will, ele relatou também e trouxe a realidade da região sul, né? A necessidade dos servidores que moram na região sul ter um acesso a um local para entregar esse atestado próximo da sua região, porque é lá na Rua Paraguai. Então, isso foi...
assim, foi uma conversa e que houve uma escuta atenta da administração e que isso também vai ser pauta Foi onde da ele nossa sugeriu, comissão. né, que pelo menos, ao menos, né, disponibilizassem na prefeitura da região sul, né, na subprefeitura, Isso. né, um ponto da Onde? junta, para que as Exatamente. pessoas possam ir lá, né? Já que tem que ir pessoalmente, Já que tem que ir. o ideal seria não precisar ir e voltar à questão de fazer um DOC, usar, né, hoje as ferramentas que nós temos digitais, né? Não foi nesse momento que também surgiu a questão dos 2 dias, assim, que de repente rever, em vez de 2 dias, atestado até 3 dias? Foi. uma coisa assim? Foi. Então, foi. Mas é que nesse ponto específico, professor, eu lembro que eles foram bem taxativos, assim, não, a gente quer apresentar alguns números para vocês. Isso. Né? E a gente Verdade. quer apresentar alguns números para vocês, para a gente poder avançar nesse debate. Então, Isso. Inclusive, naquela reunião pela manhã, havia ocorrido a reunião da prefeita com os secretários, onde o doutor Ari havia apresentado. E ele falou, não, nós precisamos apresentar esses dados para vocês. A gente vai marcar uma segunda reunião, lembram disso? Para a gente falar sobre esses dados. Então, a gente... E foi a hora que eu solto aquele sorrisinho maroto. Vocês vão apresentar dados para mim. Que coisa boa. E aí, Will, fomos para... licença prêmio. Ai, Né? É essa- porque a licença prêmio agora ela tem um regramento para datas definidas para tirar. Mas Só para educação. Só para educação. Mas assim, foi uma conversa interessante também. Foi, avançamos né? nessa. Foi uma conversa interessante. Foi avanço imediato nessa, na verdade, né? Que já saiu uma errata aí. Se Então. você não viu, dá uma olhada. Sobre essas datas, tinha uma questão lá do que era A da, errata foi... É que nós precisávamos Foi entender depois o motivo do primeiro, né? motivo, Por né? que que Isso, estavam vindo já dia específico, né? Início dia 2, final dia 1, né? Do mês seguinte, enfim. Por que que o servidor não pode pedir para começar no dia 10, né? Enfim. E aí o secretário veio trazendo para nós o que é importante também a gente conhecer esses porquês, né? Por qual motivação? E a gente entende também essa questão de que há necessidade do planejamento por parte da administração, né? Porque e na maioria dos casos esse servidor vai precisar ser substituído. E nesse caso, sim, vai ter que fazer uma contratação. Exatamente. E aí, como é que se vai contratar em cima de dias alternados, né? Quando um profissional vai sair no dia 1, o outro profissional vai sair no dia 10, o outro vai sair no dia 15. Como vão ser feitas tantas contratações para poder substituir cada um desses? Então, o entendimento da administração é justamente para que se termine uma licença e o mesmo substituto possa acompanhar o próximo, né? Isso, exatamente. Nessa reunião foi colocado, então, que vai ser contratado um número X de professores ACTs e exatamente esse número que vão trabalhar especificamente para fazer a substituição desses professores que pegam licença. Então, foi delimitado ali um número, porque vai ter uma contratação fixa e esses professores vão ficar em regime de rodízio passando nas unidades. Mas depois aí, uma questão que nós não pensamos no dia, mas depois conversando com os colegas, com o professor Ricardo, que já esteve aqui com a gente, que é gestor hoje do Dona Lili, Sim. ele me colocou um ponto que eu acho importante a administração pensar, principalmente na pessoa do secretário de gestão de pessoas. Para os anos finais, eu não sei como que a gente vai fazer isso efetivamente dar certo, porque para os anos finais nós temos professores de áreas diferentes, geografia, matemática, ciências. Como será calculado o número de professores necessários para cobrir os professores de área? Então, para os anos finais, aí tem uma especificidade que a gente vai ter que avaliar. Qual é o tamanho da equipe de geografia, por exemplo? Dessa equipe serão concedidas quantas licenças prêmio? E aí, para saber o número necessário de professor ACT da equipe de geografia, da equipe de matemática, da equipe de língua portuguesa. Então, é uma coisa que vai ter que se avaliar. Eles vão nesse saber isso a sentido. partir Do deferimento. Do deferimento. Ontem, dia 30, Vai ser feito acabou. um planejamento. Não, mas o planejamento é no sentido de ter, vamos dizer, 40, 50, 60 profissionais pegando licença prêmio concomitantemente. Sim. Né? Do universo de mais de 1.300 profissionais que trabalham na rede. E vai ter variação. Vai ter hora que vai ser mais professor de primeiro ao quinto, vai ter hora que vai ser mais professor infantil. Só que a contratação dessas 60 pessoas, eu acho que lá no começo do ano, é uma contratação meio fixa, assim. Vai ter um número X estabelecido no começo. Não sei. Então Bom, é uma coisa a se pensar. Eu acho que o pessoal de gestão de pessoas isso. vai ter que equilibrar bem essa questão. Também foi falado de que haverá flexibilização no caso das funções que não vai ser necessário substituição. Substituto. E aí Isso. não fica, né, dentro daquele regramento que é possível pedir
de acordo com a sua necessidade e aí na justificativa já colocar da não necessidade, né, da substituição para que haja essa flexibilização. Isso. Até porque a gente comentou que legalmente o número é maior do que o que está estabelecido naquele edital. Né? Então, do ponto de vista da legislação, a normativa extrapola aquilo que legalmente poderia ser solicitado. Exatamente. Então, aí vai ter essa compensação da questão das questões das funções que não precisam de substituição imediata para que não entrem naquele número. Né? Exatamente. Né? Então, eu acho que nós avançamos também bastante nessa pauta. Com certeza. Benjamin, próximo slide. Será que temos? Temos. Sim, temos. Como não temos? Esse aí é um... Esse é osso. Esse é o osso, né, gente? Que foi essa questão da gestão democrática, né? E aí, daí? E aí, né, gente, assim, nós pontuamos com a administração, até nesse momento a prefeita já havia saído, porque ela tinha uma outra agenda, e nós colocamos da importância da administração ter tocado a gestão democrática a partir do edital que foi colocado no passado, com todas as fragilidades que ele tem, e a gente sabe que tem, né? Mas a importância de se manter, óbvio, né? E pela fala da prefeita e da administração no geral, o entendimento é que se vai manter, até porque envolve recurso, né? Tudo isso, né? Mas nós estamos falando também agora da questão da qualidade, né? A gente acompanha as mídias, a gente vê o que está acontecendo, e aí nós falamos com o secretário que talvez, se aquele comitê permanente que está instituído no decreto da gestão democrática, que determina que a partir do terceiro mês da gestão já deveria ter iniciado o processo de avaliação e monitoramento dos novos diretores, talvez algumas situações, quem sabe todas, poderiam ter sido ou não ocorrido. Né? Mas, enfim, agora nós estamos no processo de iniciar essa avaliação, esse acompanhamento. O comitê permanente ele foi nomeado em julho, salvo engano. As reuniões estão acontecendo neste momento, nesse tempo histórico aqui do podcast. Né? Os instrumentos avaliativos eles estão sendo elaborados a partir lá do decreto. Né? E aí já estão sendo... o início do processo de avaliação. Mas uma coisa que nós conversamos com a administração, e nesse momento estava, acho que só o secretário Leandro, ou o doutor Arinho, não sei, que esse processo de avaliação, gente, que ele não seja uma caça às bruxas. Uhum. Essa é uma preocupação nossa enquanto coletivo, porque a avaliação não é para punir e demitir o fulano e o beltrano. Avaliação porque ninguém nasce sabendo ser gestor de escola, diretor de escola. Né? Não, tem um curso, mas se aprende a fazer fazendo, gente. Lidar com RH, lidar com todo um universo de escola, porque quando você se propõe a ser diretor de escola, você quer fazer coisa boa. Você quer se doar para a tua escola, tu quer que a escola funcione, você tem várias ideias. Só que quando você assume esse cargo, você vê que às vezes não é só aquela tua ideia, né, Valéria? Muitas coisas acontecem e perpassam a responsabilidade do gestor. E nós, enquanto aí escola e aí comitê, né, precisa auxiliar esse gestor. Então, esse processo avaliativo ele deve caminhar no sentido de nós vermos os diretores que possam ter dificuldades e fragilidades e que é possível e está tudo certo, mas nós auxiliarmos esse gestor a superar essa fragilidade, essa dificuldade, para que ele possa avançar. Porque esse gestor ele está aprendendo a ser gestor agora, nesse momento. E fazer essa conexão de locais, escolas que deram algumas coisas certas ali, alguns pontos positivos, e tentar servir de case para outras escolas para ajudar a superar esses problemas também. Isso, dar esse feedback. Porque que é um ponto muito importante na educação, que é a formação, né? Dos Exatamente. Então, para a gestão, vai ter que ter uma formação específica para ser gestor. Isso. E aí teve uma situação até que o secretário Leandro, ele comentou numa reunião aí, mas tinha que ter um curso. Daí eu falei, secretário, teve o curso. Foi ofertado o curso ano passado, né? Era um determinante para se credenciar, era fazer o curso, né? Era online, como foi esse curso, enfim. Tudo tem que ser melhorado. Mas antes de passar a fala, que eu sei que tu quer falar, Valéria, eu penso que é importante também nós pontuarmos
a pressão, talvez, que a administração tenha recebido de alguns vereadores, né? Porque a gente sabe como era a forma de indicação dos diretores de escola. Era uma indicação política. E quando muda essa forma de gerenciar a unidade, onde o gestor ele se credencia, ele se habilita, ele se coloca e não tem um cabresto político, isso muda de figura. E a gente sabe, né, que há vereadores que vêm pressionando a administração para que talvez o credenciamento não ocorra. Né? E aí, o que nos deixa muito feliz enquanto administração, Juliana Pavan, é que ela se mantém e ela não vai ceder às pressões da Casa Legislativa com relação a isso. Porque gestão democrática é um respeito à comunidade. Né? É uma independência desse diretor, onde ele vai estar trabalhando para a sua comunidade. Né? Que ele se qualifica, ele está ali pela sua comunidade, independente do partido político. Do vereador do bairro. Do curral eleitoral. Exatamente. Então, nós temos que aprender, né? E isso é uma novidade para Balneário Camboriú. Infelizmente, né? A gente sabe que isso... para a rede, no geral, aliás, para a educação básica, no geral, isso está desde 96 na LDB. 96, gente. 96. Nós estamos em 2025. Né? E conseguimos ano passado. Né? Então, assim, essa cultura ainda está muito arraigada na nossa comunidade. E nós precisamos superar isso com o coletivo. Então, assim, a gestão democrática é uma realidade. Ela vai se manter. Há fragilidades, sim, mas nós temos que, no coletivo, estudar e ver o que nós podemos e devemos melhorar. Precisamos fazer o aperfeiçoamento do processo. Sempre. Sem dúvida. Mas Sempre. A gestão que está aí hoje, com todas as suas fragilidades, ela já é positiva. Então, assim, Balneário Camboriú já começa recebendo verba, porque, né, um tempo atrás deixou de receber 5 milhões de reais, a gente tem uma postagem sobre isso. É uma verba que é injetada diretamente na educação. Outra situação, as diretoras, elas têm mais autonomia em identificar e repassar os problemas. Então, a gente, enquanto trabalhador da educação, meio que se sentia refém de algumas gestoras que nem, às vezes, algumas nem da rede eram pessoas que vinham de outro lugar, nem tinham experiência, era um cara comissionado e botavam ali qualquer um. Isso. E aí estava chovendo dentro da sala e não queriam podia que falar. Você escondesse essa situação e pior, que chovendo dentro da sala que você continuasse dando aula naquele dia. Exatamente. Isso mudou drasticamente. Então hoje, assim, e é até importante para a gestão, porque se está chovendo dentro da escola, primeira pessoa que tem que saber é a gestão para ir lá e solucionar. E hoje a gente tem diretoras que fazem isso. E a gente não... Assim, eu não estou vendo nenhuma situação ou constrangimento à gestão. Não. Né? Que era um perigo que eles achavam. Ai, não, vamos jogar contra. E não, estão jogando a favor da escola. Sim, exatamente. É porque é o que o gestor quer, gente. Aliás, todos queremos, né? Que a escola funcione. Né? A minha fala era justamente sobre isso, para a gente perceber isso já como uma conquista. Né? É conquista para nós, enquanto coletivo, que a gente tenha essa conexão com a comunidade, que é o primeiro ponto, né? Que é o que vocês já comentaram agora, de que nós já temos diretores que foram escolhidos pela comunidade. Olha que avanço para Balneário Camboriú. Não era para a gente estar comemorando isso em 2025, né? Era para a gente já estar falando de um processo de muitos anos, mas ok, em 2025 nós podemos dizer, nós temos diretores que foram eleitos por sua comunidade. Nós precisamos avançar, sim, né? Muito, inclusive no plano de carreira, né, dos nossos profissionais, porque hoje não está sendo convidativo, né? Inclusive, por isso é que nós temos hoje unidades em que não houve, né, eleição. Por que não houve eleição? Porque ninguém se dispôs da sua comunidade a ser diretor. Porque ainda não está convidativo para essa função, que a gente sabe que é um desafio muito grande, né? Mas a gente sabe que está num processo. E como todo processo, ele precisa avançar, ele precisa ser aprimorado, ele precisa, sim, receber formação, assim como todos os profissionais da nossa rede. E é nesse sentido que a gente quer perceber como conquista, mas também mostrar, né, onde estão as fragilidades e de que forma a gente vai avançar com essas fragilidades. Não voltando atrás, não retrocedendo. Não, jamais. Mas avançando e melhorando esse processo. Né? Exatamente. Uma complementação, bom, Valéria,
na tua fala com relação à remuneração. Também houve uma atualização esse ano, né? Porque até ano passado... Durante o processo. Né? Isso, né? A remuneração, com o edital do ano passado, era uma remuneração, acho que 20% a mais no seu salário. Independente do tamanho da unidade. Independente do tamanho da unidade. E este ano, com a Lei 5.001, onde houve nova reorganização da administração, e aí os gestores eles ganham agora de acordo com a quantidade de estudantes ou crianças da sua unidade. Então, tem unidades de pequeno porte, médio porte e grande porte, e dependendo da quantidade e tamanho da unidade, é a remuneração do gestor, nada mais justo, né? Imagina um gestor do CAIC, que tem 1.200 estudantes, em comparação com o gestor do Giovana de Almeida, que tem 150. Né? Então, o volume de trabalho, de atendimento é diferente, e isso já está... Os desafios, né? São isso, diferentes, exatamente. a complexidade é diferente, né? Isso. Benjamin, passa o próximo slide, só para a gente confirmar se está tudo certo. Isso, que bonito, fechou os gente. slides, né? Fechou os slides. Gente, era isso, mas falta um negocinho que não está no slide. Que tá o maior bafafá aí. Que eu vou falar, gente. Vou falar. Entrega. Vou falar. Paulinho, vou falar. Gente, a reposição de 2017 e 2019, nós falamos, foi bem no dia. Coincidência ou não. E aí nós perguntamos para a prefeita, né, qual seria a posição da administração, né? Para quem está... O que a Daiane está falando aí, gente? Em 2017 e 2019, nós, profissionais do magistério, recebemos o nosso reajuste abaixo da inflação. Ok? Em 2021, nós nos movimentamos enquanto magistério, por quê? Porque o piso foi 0%. E aí não ganhamos nada de reajuste. Em 2021, nos reunimos, fizemos um movimento Não Deixe a Educação Morrer na Praia, ok? E aí nós ganhamos judicialmente o 4,37. Eu posso estar errando algum número, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. E aí, a partir desse nosso ganho judicial lá de 2021, mas espera aí, se nós temos o direito de ganhar no mínimo o reajuste inflacionário, 2017 e 2019 nós também não ganhamos. Foi feita uma assembleia com o órgão sindical, todo mundo se reuniu. Vamos entrar com uma ação judicial para cobrar 2017 e 2019? Aprovado? Aprovado. A assembleia definiu que seria entrado com uma questão judicial. E, semana passada, houve o ganho na segunda instância, onde, na determinação judicial, era dada somente para as pessoas sindicalizadas. E um pedido feito nosso da ProABC para a administração é que, quando isso for definido, que fosse para todos os servidores do magistério. Né? Porque todos trabalhamos em 2017, 2019, todos temos esse mesmo direito. A sinalização da administração é que vamos esperar, porque pode ter uma questão de... de recorrer a uma outra instância. Era uma situação muito nova, porque foi na segunda-feira, dia 22, gente. E daí... 21. E aí, a questão de um volume vultuoso de dinheiro, né? Porque tudo que envolve o magistério, gente, não é Balneário Camboriú, qualquer lugar, qualquer secretaria, né, Marcos? Qualquer 1%, qualquer 2% é um grande, porque são muitas pessoas. Né? Então, assim, segundo o secretário, é em torno de 58 ou 56 milhões. Né? Acho que era 57 que ele comentou. Só para dizer que é metade, né? Desculpa, dá. E então, assim, tem que haver uma previsão orçamentária, né? Uma organização, assim como é a questão do vale alimentação, é necessário também prever de onde vai tirar este dinheiro para pagar os servidores. Então, assim, o que nós sentimos da administração, né? Que sim, né? Inclusive com relação ao piso, também é uma questão que há uma sinalização positiva, que vai ser pago, tal, mas naquele momento eles estavam ainda assentando as informações. O que nós sentimos e sabemos, e aí não foi naquela reunião, foi um pouco depois, é que sim, pela administração, todos os servidores irão receber quando o processo estiver finalizado, né? Nós, enquanto categoria, estamos movimentando para que a prefeita negocie, que ela não recorra,
que ela mantenha essa decisão judicial e que vamos sentar, vamos conversar, vamos parcelar, vamos organizar esse valor, né, para que é um valor devido aos profissionais do magistério, né, que já está ganho, enfim, e que nessa segunda instância, e a gente pede para a prefeita, então, para não recorrer, para que a gente sente com o órgão sindical, com a administração, e que organize esse pagamento aí, né? O que vai acontecer, Daiane? Eu entrei depois. A lei fala de um reajuste de 6,37, talvez, que todos vão ganhar, todos, e aí entra a questão do retroativo, do tempo antes de agora, que é a questão de um grande volume financeiro aí que tem que ser organizado. Então, assim, falamos sobre isso nesse sentido, né? Não está no documento, porque era uma novidade, mas a gente entende que a administração pode e eu penso que a administração pode não recorrer, pode sentar com a categoria e organizar isso, porque isso diz respeito à valorização do profissional do magistério. É um direito nosso lá que nós ganhamos na justiça. E assim, para além da questão do ganho na justiça, né, como tem o compromisso de campanha de pagar o piso, de certa maneira está se resolvendo essa problemática junto. Sim, né? Isso, exatamente. Talvez não no tempo que se esperava. Sim, né? sim. A questão é essa, do tempo. Né? Mas auxilia, isso. na verdade, nessa questão do cumprimento do piso nacional. Vai faltar muito pouco para atingir o piso se essa causa judicial for resolvida, né? Contribui nesse sentido também. Isso. Então, eu entendo que a LDO já tinha sido aprovada na Câmara. Né? Isso. Mas eu acho que a gente pode conversar e avançar nesse sentido, de repente fazendo, como a Daiane falou, um parcelamento. Não sou eu que vou definir isso, não vou dizer para as pessoas como devem administrar a cidade. Isso. Mas eu posso dizer que a gente pode conversar e está disposto a fazer essa conversa e chegar num caminho que seja bom para todos. Porque protelar essa dívida também pode-se recorrer à terceira instância, com certeza pode-se recorrer. Mas vai aumentar essa dívida e essa conta virá, inevitavelmente. Isso não tem, é inescapável. Né? Negocia, Juliana. Gente, olha só, gente, tá acabando. Acabou o tempo. Extrapolamos nesse. Mas foi necessário, né? Assim, eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, professora Valéria. Dizer, né, o quanto é gratificante estarmos nessa mesa e estarmos sempre na discussão do que a gente quer avançar, né, na educação de Balneário Camboriú, do quanto a gente já tem de conquistas, né, enquanto a ProABC também é importante a gente ir trazendo essas retrospectivas, né, nós já temos história aí para contar, né, Dai e Will, que já estavam, né, e agora a gente chegando, e o quanto a gente já conseguiu conquistar espaços para discussões, né? Estamos falando de uma negociação, de uma mesa aberta com escuta, né? Quanto a gente lutou para conseguir essa escuta, né, Dai? Muito. Que não avançava, né? Que a gente tentou muito e hoje a gente tem espaço aberto para ser ouvido, né? E nós, enquanto profissionais, professores e especialistas, eu tenho certeza que concordam de que a gente não tinha essa representatividade. Nós não tínhamos voz, né, para poder dizer o que nós queremos para a educação. A gente enxerga os problemas, mas e como é que a gente vai avançar? E o que a gente vai resolver? Né? Que voz nós tínhamos para chegar na administração do nosso município e sentar junto e poder discutir. Indicar caminhos, Indicar esses caminhos, isso. Né? E a ProABC tem avançado nesse sentido e é isso que a gente quer fazer, quer continuar. Né? Vou usar Rubem Alves, nosso mestre, né? Que falava muito na construção de pontes. Né? Vamos construir pontes, não vamos construir muros. E é isso que a ProABC quer continuar fazendo, porque a ProABC já tem feito muito isso, né? Construir essas pontes para o diálogo, para o coletivo e para a representatividade dos nossos profissionais. É isso que a gente quer fazer, dar continuidade e avançar nesse sentido. Muito bom, muito bom. Marcos? Então, já que começamos com esse assunto, estamos finalizando e gostaria de retornar ao assunto. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito ao presidente, ao vice, que até nos últimos 3 anos aí encabeçaram, com todas as dificuldades, com todos os desafios, encabeçaram a ProABC, criaram a associação. Eu não estava lá naqueles primeiros momentos, mas logo que descobri
quis fazer parte. Achei a ideia muito interessante. E hoje, agora, né, a bola quicou para o lado de cá e a gente vai assumir esse desafio. Eu já falei com algumas pessoas, eu não pretendo fazer melhor, eu ficaria muito feliz se eu conseguisse fazer igual à antiga administração. Me sentiria muito honrado se chegasse nesse nível. E eu acho que a palavra que fica para a gente hoje é exatamente essa, a questão do avanço, né? O que a ProABC procura é como nós vamos avançar na educação pública, para além das pautas trabalhistas, para além das pautas do interesse individual e coletivo dos servidores, como que a gente vai fazer uma educação pública melhor? Porque eu nunca esqueço como eu me impressionei com a educação em Balneário Camboriú, quando entrei em 2008, do ponto de vista da infraestrutura, da organização. Infelizmente, né, essa cidade que é tão comentada no Brasil, como isso foi decaindo e foi piorando com o passar do tempo. Então, né, é o que a gente quer fazer o resgate dessa educação que chegou a ser referência nacional. Né? Então, a gente não se conforma que a educação de Balneário Camboriú esteja da forma como está. A gente sabe que pode avançar muito e a gente quer contribuir nesse sentido. Então, eu acho isso bastante importante, essa escuta. Espero que continue com o passar do tempo, de uma forma amigável, mas, se for necessário, né, a associação vai trabalhar com as armas que tem, da maneira que pode, e a gente vai batalhar, porque a gente não vai desistir da educação pública em Balneário Camboriú. Enquanto nós estivermos aqui, a luta continua. Will, contigo. Então, primeiro que essa jornada aí desses 3 anos, a ProABC é uma associação nova, mas que nesses 3 anos aconteceram tantas coisas, né? E é aquela coisa, assim, de um misto de alegria e, às vezes, de tristeza e um pouquinho também de apreensão, e a gente vai aprendendo a lidar com todas essas coisas, né? E é importante lembrar que nós somos professores e a gente não veio com esse manual de como tocar uma associação, de como se organizar, porque o sistema ele quer nos desmobilizar o tempo inteiro, né? E aí a gente, com esse ato de resistência, a gente foi se juntando e conversando e chegamos aqui, e a professora Valéria disse da escuta, e era uma coisa que nos doía, né? Não sermos ouvidos, não sermos escutados, não sermos acolhidos, e a gente conseguiu abrir esse espaço de escuta, de acolhimento, e tudo precisa avançar, e ela tem avançando. E eu acredito e eu estou muito, muito tranquilo hoje para onde a ProABC tá indo, a forma coletiva que ela tem tomado as decisões. Então eu estou muito tranquilo com o Marcos, com a professora Valéria, assumindo a ProABC. Claro que aí a Dai a gente vai ficar dando uma espiadinha quando puder, né, Dai? Mas a gente também precisa tocar nossas vidas, né? Sim. E eu não tenho como falar de a ProABC sem falar dessa mulher. Uma mulher maravilhosa que eu admiro muito, respeito muito, né? E a gente tem uma história engraçada que a gente se conhece há muitos anos sem se conhecer, né? Exatamente. Né? Exatamente. É muito legal. E assim, tô contigo, cara. Né? E eu tô com a ProABC. O que precisarem, podem contar com a gente. E vou precisar. E vão precisar. Eu espero que... Eu espero tá junto nesse Não vai ser só espiadinha, momento, não. Né? Quero agradecer também algumas pessoas que fazem da ProABC o que ela é. São pessoas que estão por fora também. A gente tem a Geisa, que é uma pessoa que... Vocês não sabem, mas a Tina é uma pessoa real. Ela tem um nome, se chama Geisa. E ela que atende todo mundo no WhatsApp. A gente tem o Paulinho. Ô, Paulinho, vem cá. Ah, vem, Paulinho. Bora. Vem cá, bastidores. Vem, o Paulinho, gente. O Paulinho é um gênio. Ele é o nosso roteirista. O Paulinho sempre está junto com a gente. É a pessoa mais criativa que eu já conheci. Né? E pegou junto com a gente, assumiu esse bando de professor maluco, quase deixamos esse menino doido. E a ProABC faz ele trabalhar sábado, domingo, feriado e assim. E a ProABC vai continuar avançando, tá, gente? Tá somando com pessoas maravilhosas, com pessoas que têm ideias novas, e vai vir para oxigenar. É isso mesmo. É isso. Né? A gente não está aqui para se perpetuar em poder nenhum, porque a ProABC não é para gerar poder, é para gerar democracia, né? Isso. Então é isso. Obrigado, tá, gente, por terem assumido essa. Obrigado mesmo. E a gente está aqui em nome de muita gente, né? É um coletivo enorme, né? E o pessoal da diretoria, enfim, dos conselhos que estão aí junto, pessoal forte, disponível, disposto a fazer junto,
né? E é isso que a gente quer. A gente está propondo, né, Marcos, essa gestão coletiva de muita democracia, de muito diálogo, de muito pegar junto, como já é, né? Como já estava sendo. Isso. Mas a ideia é melhorar esse ponto, né? Isso aí vocês podem ter certeza, eu vou pegar bem no pé de vocês aí, né? A gente vai... Todo mundo vai trabalhando querer junto. uma participação maior aí, que o trabalho fica menos pesado para cada um. Gente, então, assim, é que eu vou dizer para vocês, né? Eu não vou falar mais nada porque eu vou começar a chorar. Eu estou maquiada, eu não posso fazer isso. Na verdade, o que a gente pensa, acho que até como o Will falou, né? Quando a gente montou esse coletivo, os 24 indignados se encontraram lá na UDESC, no dia 3 de outubro de 2022, naquele momento, nós firmamos uma ideia de coletivo, que não tem um dono de movimento. Não tem um dono. É um coletivo que pensa. E cada um tem... Bom, a gente diverge, contesta e tudo certo. Mas a ideia não é que sempre o mesmo grupo de pessoas estivessem à frente do movimento. Então, assim, esse dia de hoje, ele foi programado há 3 anos atrás, com o consenso do coletivo. Porque a associação não é da Daiane e do Will. A associação é de um grupo de professores indignados. E que querem ocupar espaço, e que são da luta, e que são truculentos quando necessário. Agora, hoje, se encerra, né, Will, uma parte nossa contribuição de voluntariado nesses 3 anos, na gestão dessa associação. Nós saímos de cena para entrar em cena Valéria e Marcos. E eu fico muito orgulhosa e despreocupada. Falei isso para vocês já. Muito tranquila. Porque eu sei que vocês não vão fazer igual, vocês vão fazer melhor. Muito melhor. Eu acredito. E vocês vão contar conosco enquanto associados, porque nós vamos seguir associados, né? E à disposição de vocês, no que vocês precisarem, porque só se aprende a fazer fazendo, né? E vamos errar e está tudo certo. Gente, vão ter mais coisas por aí. Acompanhe o nosso Instagram na ProABC, vai ter mais novidades aí com a nova gestão, tá? Nós estamos à disposição de vocês e seguimos à disposição de vocês, tá? Eu vou pegar a minha cola do final, porque eu já esqueci, eu ia chorar, mas eu resolvi que eu não ia chorar e eu vou parar de falar aqui, tá, gente? A nossa luta é permanente. Temos muito o que defender e conquistar. Para quem quer nos acompanhar, aliás, para quem quer saber mais sobre a ProABC, siga nas nossas redes sociais, curta, compartilhe esse vídeo, manda para quem você achar que vai querer nos escutar. E se você quer apoiar a nossa luta, fala com a Tina. Ou acesse o nosso site, aprobc.org, e se associe. Esse foi mais uma sala de professores. Informação séria, debate comprometido e de conversa leve. Até o próximo episódio. Até mais.